meditando os Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, o discurso de Estevão. Eita, que discurso comprido! Estamos já terminando. Agora o versículo 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Depois que Estevão apresentou toda a história de Israel, passando por Moisés, até a construção do templo, e depois de ter dito que o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, Estevão arremata, dizendo de modo muito duro, no versículo 51, homens de dura cerviz, veja, de pescoço duro, não dobra o pescoço, duro, incircuncisos de coração e de ouvidos, ou seja, vocês no coração e nos ouvidos são pagãos, incircuncisos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, quer dizer, a Deus, ao Espírito de Deus. No Antigo Testamento, esse Espírito Santo, os judeus pensavam simplesmente que era uma coisa, mas o Espírito Santo é o próprio Deus, como o Filho é o próprio Deus, juntamente com o Pai. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. São acusações muito duras. E Estevão, Santo Estevão, as está fazendo ao Sinédrio, ao Senado de Israel, dizendo que o Sinédrio é pagão de coração, é pagão de ouvido, lembrando que o povo de Israel é o descendente dos que mataram, dos que perseguiram os profetas, e os profetas que anunciaram a vinda do justo, a vinda do Messias. E agora, essa geração, este Sinédrio, vós vos tornastes traidores e assassinos do Messias. Por que traidores? Porque entregaram o Messias aos pagãos romanos para matarem. Então, uma coisa inadmissível, judeu entregar judeu. Os judeus, o Sinédrio, pegou o Messias e o levou a Pilatos para que este o matasse. Então, traidores e assassinos. Estevão não desculpa os judeus, acusa os judeus pela morte de Jesus. E Estevão está certo. Estevão está certo. Agora, não foram só os judeus, também os pagãos, os romanos. E lembre que quem entregou Jesus aos judeus foi um discípulo, um cristão. Então, quem são os culpados pela morte de Jesus? 3 raças de gente. Primeiro, os cristãos, porque Judas era discípulo. Segundo, os judeus, porque o Sinédrio de Israel entregou Jesus. Terceiro, os pagãos, porque entregaram Jesus aos romanos pagãos. Em outras palavras, quem são os culpados pela morte de Jesus? O mundo todo, nós todos com o nosso pecado. Então, vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não aguardastes. Bom, aqui termina o discurso de Estevão. Versículo 54. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja, Jesus ressuscitado à direita do Pai, no mesmo nível do Pai, e como advogado de Estevão. Estevão tem um êxtase, Estevão tem uma experiência mística espiritual, vê Jesus e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Jesus tinha dito ao sumo sacerdote Caifás que vireis o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Onipotente.
Isso se refere à profecia de Daniel, no capítulo 7. Daniel vê o Messias, o Filho do Homem, mostrado pelo anjo Gabriel, o mesmo que anuncia a Maria, a vinda deste Messias, deste Filho do Homem. Então veja, Estevão aqui está dizendo que Jesus está ressuscitado, que Jesus está glorioso, que Jesus é o Filho do Homem anunciado por Daniel, que Jesus tem o mesmo poder do Pai, o mesmo poder de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram a uma sobre ele. Não querem ouvir, não querem pensar, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Veja, Estevão vai morrer como Jesus, fora dos muros de Jerusalém, como um excomungado, por causa do Filho de Deus, por causa de Cristo. Estevão é expulso do povo de Israel, tá certo? As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, porque as testemunhas é que primeiro apedrejavam. Tira o manto para ficar só de túnica, para não enganchar a mão, o braço no manto quando for jogar as pedras, e coloca aos pés de Saulo, que será São Paulo. Que coisa triste. Vejam, mas eu vou deixar uma pergunta para o próximo programa. Por que os judeus não tinham autoridade para matar Jesus e tinham que ir a Pilatos e mataram Estevão, sem nem ir a Pilatos? Por quê? No próximo programa eu respondo. Para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.